Aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula, e nessa videoaula de hoje nós vamos falar ainda sobre eletricidade, mas sobre as fontes de energia, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre como é que essas fontes são, como que nós podemos usar elas da melhor forma, enfim, vamos lá, né? Então tá bom. Energia elétrica, relembrando, né? O que é energia elétrica? Ah, professor, é aquilo que nós usamos em casa, lá na tomada tem, e nós usamos para fazer um monte de coisa. Mas a energia elétrica, a gente, é contida na eletricidade. Se vocês lembrarem bem, eletricidade é o fluxo, então, contínuo de elétrons e de forma ordenada, né? Ou seja, fluxo ordenado de elétrons promovidos por uma diferença de potencial. Lembra, diferença de potencial, gente, é a diferença entre polos positivos e negativos. Quanto maior a diferença, maior a DDP, né? Maior a DDP, maior será a corrente elétrica ou a eletricidade, né? E por consequência, nós teremos maior energia elétrica também, né? DDP, se vocês lembrarem, então, numa pilha, por exemplo, nós temos uma DDP. Se vocês olharem lá na pilha, vocês terão basicamente 12 volts, né? 12 volts é uma DDP. DDP entre os dois polos, sendo um polo negativo e o outro polo positivo. E neste polo negativo, nós temos a saída dos elétrons. Por exemplo, se eu montar um circuito aqui, né? Um circuito com um fio condutor, um resistor e o outro fio condutor chegando aqui, os elétrons vão sair daqui e vão nesse sentido, passando pelo resistor e entrando na pilha novamente, tá? Então existe um fluxo aqui. Neste caso aqui, gente, um fluxo promovido por uma questão química, né? Nós temos aqui, por exemplo, a pilha de lítio. O lítio dentro da pilha é que vai promover esse DDP, essa diferença de potencial existente ali dentro da pilha, tá? Entre polo positivo e negativo. Lembra, tá, gente? Corrente elétrica, né? Corrente elétrica, tá? É o fluxo de elétrons ordenado promovido pela eletricidade. Então, temos lá como fontes químicas, no caso da pilha, e cinéticas, né? Promovido pelo movimento. Tá? Esse movimento, gente, ele vai ser importante para fazer com que o rotor gire. O rotor gire. E gire também o eixo e o gerador também gire, fazendo então com ímãs, né, o fluxo ordenado de elétrons entre condutores. Lógico, na outra extremidade, nós teremos então um promotor de, né, positivo, para que nós temos uma grande diferença de potencial elétrico e para que os elétrons consigam fluir, né, de certa forma. Esta energia obtida por fontes cinéticas, ela pode ser renovável ou não renovável, tá? Dependendo do que vai fazer esse rotor girar. Se nós temos uma fonte renovável, o que movimenta essa grande pá, digamos assim, se renova continuamente, né? E o que não se movimenta, o que movimenta isso ali não é renovável, é aquilo que nós chamamos de não renovável, né? Por exemplo, nós podemos ver que a energia eólica ela é renovável. O que gira a pá lá do rotor, né, grande rotor, vai ser o quê? Vai ser vento. Vento se renova, se refaz. É só aquecer ar desce, ar sobe, ar desce, ar sobe, temos vento, né? Então, eólica, verdadeiro, renovável. Fotovoltaica, sol, gente, quando que vai acabar o sol? Vai em muitas gerações ainda aí, eu posso dizer milhares de gerações, e o sol vai estar ali, né? Fazendo suas reações lá e mandando energia eletromagnética para a Terra. Então essa energia ela é captada pelas placas fotovoltaicas, transformada em eletricidade, né? Então tudo renovável. Não renovável, temos lá as termoelétricas, né? Precisamos queimar petróleo, precisamos queimar matéria orgânica, e isso é uma coisa que pode acabar um dia. Então, não renovável. É finito, se termina. E, gente, olha só, no Brasil, nós, infelizmente,
nós usamos muito as termoelétricas, muito mesmo. Dá um probleminha de apagão, de falta de energia, constrói termoelétrica. Porque é fácil, né? É fácil achar a fonte, porque ela está próxima da gente. Mas elas são finitas, tá? Então temos que ter consciência disso. As hidrelétricas, gente, nós temos aqui uma discussão que é, vamos dizer assim, hoje é uma coisa, mas pode ser diferente, né? Hoje a água está caindo, está enchendo o reservatório de Itaipu, está fazendo com que a Itaipu tenha as suas unidades produzindo energia elétrica, mas vocês estão vendo que a água aí está tendo, nós estamos tendo um problema de água, né? Então hoje o pessoal fala, não, Itaipu produz energia renovável. Tá bom. Mas será mesmo que essa água ela é infinita? Será mesmo? Será mesmo que nós temos água para abundante aí, ad eterno? Temos que pensar nisso, né? Temos aquecimento global, aumento do vapor da água, não sei, temos que pensar, né? Talvez sim, talvez não, então coloquei aí como um ponto de interrogação, né? Para que cada um crie a sua perspectiva sobre isso, né? Será que mesmo? Será que é renovável? Bom, vamos pensar, né? Pensar, criar nossa perspectiva crítica. Pessoal, vou dar uma pausa, vou apagar o quadro aqui para a gente retomar, beleza? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, voltando então, eu quero continuar aqui o assunto com vocês falando sobre transformação da energia. Então, se vocês pensarem bem, nós transformamos a energia toda hora, né? Por exemplo, agora eu estou transformando a energia elétrica em energia luminosa, em energia sonora, que vocês estão ouvindo aí, né? E, claro, isso é super importante no nosso dia a dia, né? Mas esses aparelhos elétricos ou eletroeletrônicos que transformam essa energia, eles então estão continuamente transformando isso para outras formas de energia, seja ela térmica, seja ela luminosa, como eu falei, né? Seja ela cinética do movimento, como no caso do ventilador. E isso, é claro, ocorre graças à capacidade deste equipamento em transformar essa energia em uma outra forma de energia, o que nós chamamos de potência, tá? Tem uma unidade de medida, o watts, né? W, tá? O watt, então, ele é a relação entre a diferença de potencial, ou seja, aquele quanto é diferente entre positivo e negativo, e a corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons ordenados, a eletricidade que está passando ali, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a potência de um equipamento, ele consome 20 amperes de fluxo elétrico e ele está numa corrente de 220 volts de diferença de potencial, né? Então eu tenho como calcular a wattagem máxima daquele equipamento, ou seja, é 4.400 watts. Ele pode ter de potência, né? De capacidade de transformar aquela energia elétrica em uma outra forma de energia. O chuveiro geralmente tem uma wattagem alta assim, né? Lembrando que na conta de energia elétrica não vem em watts, né, gente? Vem em quilowatt, tá? Então nós pagamos o quilowatt. Cada quilowatt, se não me falha a memória, hoje está custando aí próximo de R$1, tá? E claro, essa energia elétrica, então, gente, ela é distribuída, né? Sai lá da unidade geradora, seja ela renovável ou não renovável, né? Geralmente de fonte cinética, e vai através de um cabeamento e por torres para uma grande extensão, graças à característica de ser alternada, né? De elétrons que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Então, essa característica faz com que nós podemos distribuir isso. E essa energia que vem em alta voltagem passa pelas estações e subestações, como por exemplo aqui em Marechal tem uma aqui, né? Na Ilvelp, do lado da UniOeste. Estão fabricando outra lá no Distrito Industrial da Vila Gaúcha. E essas subestações, então, e as estações que são maiores, elas têm por função transformar essa energia de alta voltagem para baixa voltagem, para que ela seja redistribuída em baixa voltagem e que todos os demais possam consumir isso. E claro, né, gente, o tipo de cabeamento é super importante para não ter perda, né, não ter resistência, não ter transformação em energia térmica, tá? Então é assim que a energia chega na nossa casa, é assim que nós usamos e é assim que nós somos dependentes dela hoje, né? Quem vive sem energia elétrica?
Se vocês lembrarem bem do último apagão que nós tivemos, quando queimou o transformador na subestação aqui da Irivelp, o pessoal aí foi notícia na regional, né? Queimou aqui, tá? Todo mundo falou, todo mundo, nossa, fazia anos que não via as estrelas. Nós somos extremamente dependentes dessa energia hoje, né? Valeu? Grande abraço para vocês. Falamos aí no chat logo na sequência. Falamos, hein, gente? É plural, hein? Não sou só eu que falo, não. E grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.